Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre o tema controle de constitucionalidade. Estamos tratando ainda das categorias introdutórias ao controle de constitucionalidade e para esse nosso terceiro encontro especificamente, nós reservamos o tópico das espécies de inconstitucionalidade. Portanto, conceito de inconstitucionalidade em sentido estrito, bem como espécies de inconstitucionalidade é o nosso tema. Bem, vamos lá. Então veja só. O conceito de inconstitucionalidade em sentido estrito pode ser considerado como a relação de antagonismo que se estabelece entre condutas comissivas ou omissivas dos poderes públicos e os comandos constitucionais ou o parâmetro, o paradigma de confronto estabelecido pela Constituição Federal, especialmente lá nos artigos 102.1, alíneas A e inciso 3, bem como no artigo 103, parágrafo 2º, quando disciplina a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, as espécies de inconstitucionalidade vão variar de acordo com o critério de classificação adotado. Então, nós vamos ter aí, quanto ao tipo de conduta, a inconstitucionalidade por ação ou por omissão. Quanto à norma constitucional atingida, poderemos ter a inconstitucionalidade formal, material ou por quebra de decoro parlamentar, vício de decoro parlamentar, que é uma categoria mais recente. Quanto à extensão, a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial. Quanto ao momento, a inconstitucionalidade pode ser do tipo originária, superveniente ou progressiva. E quanto ao prisma de apuração, a inconstitucionalidade pode ser do tipo direta, imediata ou antecedente, ou então indireta ou mediata. Nós vamos falar de todas essas espécies de uma forma mais detida a partir de agora. A inconstitucionalidade por ação é aquela que decorre de condutas comissivas, ou seja, decorrem de um facere, de um fazer, contrárias a preceitos fundamentais da Constituição, quando os poderes públicos agem ou editam normas em desacordo com o paradigma de confronto da Constituição Federal. Já a inconstitucionalidade por omissão ocorre quando não são adotadas as medidas necessárias, as normas necessárias ou medidas administrativas necessárias para a regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas da Constituição carentes de regulamentação no plano infraconstitucional, carentes de intermediação legislativa. Portanto, a inconstitucionalidade por omissão evidencia que nós também temos a denominada síndrome da inefetividade de normas constitucionais, que são aquelas normas que não são regulamentadas no âmbito infraconstitucional. Essa postura omissiva do Estado também pode acarretar inconstitucionalidade. Lembrando que desse fenômeno da inconstitucionalidade por omissão, do qual nos ocuparemos de uma forma bem mais detida quando do estudo da ADI por omissão, pode resultar o fenômeno da erosão da consciência constitucional, que é um fenômeno trazido pelo professor Karl Loewenstein, desde 1970, quando trabalha as consequências nefastas da omissão inconstitucional na vivência diária dos cidadãos. Então, Karl Loewenstein, um grande filósofo alemão, vai falar da frustração das expectativas normativas da sociedade, ele fala em insinceridade normativa, e ele vai explicar que a falta de consolidação, de regulamentação dessas normas no plano infraconstitucional pode sim acarretar um fenômeno de erosão da consciência constitucional com a perda daquilo que ele chama de um sentimento constitucional, como se a sociedade não vislumbrasse na sua Constituição um verdadeiro símbolo de valor afetivo e pragmático na sua vivência diária, por força dessa omissão dos poderes públicos em regulamentar as normas constitucionais. A inconstitucionalidade formal também é chamada nomodinâmica, e ela ocorre quando há violação de norma constitucional definidora de formalidades ou de procedimentos relacionados à elaboração de atos normativos. São vícios procedimentais, vícios de elaboração da espécie normativa. A inconstitucionalidade formal se subdivide em 3 espécies: formal propriamente dita, formal orgânica e formal por violação aos pressupostos objetivos do ato normativo. A formal propriamente dita é aquela que está propriamente relacionada ao processo legislativo em si considerado, e ela se divide em 2 espécies. Então nós temos a formal propriamente dita subjetiva e a formal propriamente dita objetiva. A objetiva é aquela que se relaciona aos vícios procedimentais
que ocorrem no transcorrer do processo legislativo de forma geral após a fase da iniciativa. Então, por exemplo, vícios de quórum de votação, limites formais para aprovação de emendas à Constituição que não são observados, inadequação da espécie normativa, a lei ordinária disciplinando matéria de lei complementar, vícios objetivos que ocorrem após a fase da iniciativa até o desfecho do processo legislativo. Já os vícios formais subjetivos são aqueles que ocorrem na fase da iniciativa para a deflagração do processo legislativo constitucional. E aí nós temos os mais variados exemplos, sendo que as duas normas mais cobradas nas provas de concurso das carreiras jurídicas são os artigos 60, incisos 1 a 3, que define o rol limitado, taxativo de legitimados para apresentação de propostas de emenda à Constituição Federal, e o artigo 61, parágrafo 1º, incisos 2, a linha B, quando disciplina as hipóteses de iniciativa privativa reservada ou exclusiva do presidente da República para o encaminhamento de projetos de lei, versando, por exemplo, sobre a aposentadoria dos servidores públicos federais, do Executivo Federal, regime jurídico dos servidores públicos federais, assim como normas relacionadas à aposentadoria e remuneração dos servidores públicos federais. São todos temas de iniciativa privativa reservada ou exclusiva do presidente da República. Se essas matérias são objeto de encaminhamento por iniciativa parlamentar, nós estaremos aqui diante de um vício formal propriamente dito subjetivo, é vício de iniciativa, que tem o condão de nulificar, de anular todo o processo legislativo desde o início, segundo o STF. A inconstitucionalidade formal orgânica é aquela que se dá quando ocorre violação das normas definidoras da repartição constitucional de competências. Então é muito simples detectar isso. É quando um ente federativo usurpa a competência legislativa que a Constituição atribui a outro ente político federado. Então, município legislando em matéria do Estado, União legislando em matéria estadual, Estado legislando em matéria federal, são exemplos de vícios formais orgânicos. Aqui, apenas dois exemplos, dentre os mais tradicionais cobrados nas provas, como a fixação do horário de funcionamento do comércio em geral. Esse tema, segundo jurisprudência reiterada do STF, é de competência legislativa municipal, prevalecendo o interesse local na fixação do horário de funcionamento do comércio em geral. Então, não é uma lei estadual que vai fixar o horário de funcionamento do comércio em todos os municípios do estado, e sim leis municipais que vão fixar o horário de funcionamento do seu comércio. O horário de funcionamento das instituições financeiras é diferente, toma cuidado com a pegadinha, porque aqui nós temos o envolvimento do sistema financeiro nacional a atrair a competência legislativa da União. Como há o envolvimento do sistema financeiro nacional, o STF entende que prevalece o interesse nacional na regulamentação normativa desse tema por lei federal, a atrair a competência legislativa da União, portanto. Ok? São exemplos aí do que podem vir a ser vícios formais orgânicos, violações a normas de repartição constitucional de competências legislativas entre os entes federados. O vício formal por violação aos pressupostos objetivos do ato normativo é uma categoria que foi trazida ao Brasil pelo constitucionalista professor Clemenson Cleave, traduzindo a obra de Canotilho em Comentários à Constituição Portuguesa. Segundo o Clemenson Cleave, nós podemos ter essa categoria de vícios formais em duas situações na nossa Constituição, exemplificativamente. O artigo 62, quando disciplina os pressupostos para a edição de medidas provisórias em geral, que são os pressupostos formais da relevância e da urgência, e também no artigo 18, parágrafo 4, que prevê os requisitos para a criação, fusão ou desmembramento de novos municípios no território nacional. Então vejam qual é a lógica aqui. A Constituição, em determinados momentos, prevê alguns pressupostos que antecedem logicamente a própria instauração do processo legislativo constitucional. São elementos antecedentes, elementos que vêm antes do processo legislativo, mas condicionam a sua própria validade e eficácia, de forma que, se não forem devidamente satisfeitos e preenchidos, o processo legislativo já nascerá formalmente viciado. É o caso, por exemplo, da medida provisória e seus pressupostos formais. Quais são os pressupostos formais das medidas provisórias? Relevância e urgência. Portanto,
não presentes os pressupostos da relevância e da urgência, isso indica que a medida provisória já nascerá formalmente inconstitucional. E esses pressupostos são verdadeiros antecedentes lógicos do ato normativo medida provisória. Tudo bem? O outro exemplo é o dos municípios, criação, fusão, desmembramento de municípios no território nacional. A Constituição prevê ali vários requisitos para a ocorrência desses fenômenos, como, por exemplo, estudo de viabilidade municipal, manifestação plebiscitária favorável, lei complementar federal, que deverá estabelecer o período em que os estados poderão criar novos municípios ou desmembrar ou fundir os seus municípios, e só por fim, uma lei ordinária estadual, disciplinando como se dará os detalhes desse fenômeno no âmbito de cada estado membro. Então, esse processo legislativo é essencialmente estadual, é competência legislativa privativa dos Estados-membros legislar a respeito deste tema. Mas o processo legislativo estadual só poderá ser validamente instaurado se preenchidos todos esses pressupostos constitucionais do 18, parágrafo 4º, de sorte que, não observados esses pressupostos, ter-se-á uma inconstitucionalidade formal por violação aos pressupostos objetivos do ato normativo, ok? Inconstitucionalidade material, também chamada de nomoestática, é aquela que ocorre quando o conteúdo de leis ou atos normativos contraria normas constitucionais de fundo, como, por exemplo, as normas definidoras de direitos e deveres, o artigo 5º, por exemplo. Essa incompatibilidade vertical afronta o princípio da unidade do ordenamento jurídico. A inconstitucionalidade total é aquela que atinge toda a lei, todo o diploma normativo, ou então um artigo em sua totalidade, não restando partes válidas a serem aplicadas da norma. Então você pode ter a inconstitucionalidade total de toda a lei, ou total no sentido de todo o artigo que está sendo impugnado. A inconstitucionalidade parcial, ao contrário, ocorre quando os poderes públicos deixam de adotar medidas suficientemente adequadas para regulamentar normas constitucionais de eficácia limitada. Neste caso, nós estamos falando da omissão parcial do poder público, ou então, quando apenas parte de uma lei ou de um dispositivo legal afronta a Constituição. O que eu quero dizer é que existe inconstitucionalidade parcial por ação, assim como inconstitucionalidade parcial por omissão, tá bem? Vamos aprofundar isso lá no estudo da ADI por omissão. A inconstitucionalidade originária ocorre quando o surgimento da norma objeto contida na lei ou no ato normativo é posterior ao da norma parâmetro ofendida, ou seja, a norma que está sendo impugnada, a norma que está sendo declarada inconstitucional é posterior à norma parâmetro da Constituição. Neste caso, a norma infraconstitucional possui um vício congênito, um vício de origem, independente do momento a partir do qual a declaração de inconstitucionalidade começa a produzir efeitos. Então, a inconstitucionalidade originária aqui é sinônimo de vício congênito, aquela lá da teoria da nulidade dos atos inconstitucionais do direito norte-americano. A inconstitucionalidade superveniente, eu já antecipo que ela é rechaçada pela atual jurisprudência do STF, mas teoricamente ela ocorre quando a existência da norma objeto, a norma que está sendo impugnada e examinada, é anterior à norma da Constituição. E embora originariamente constitucional, essa lei, o ato normativo anterior, torna-se incompatível com o novo parâmetro constitucional superveniente. Em regra, o Supremo rechaça a teoria da inconstitucionalidade superveniente, afirmando que essa relação de incompatibilidade do direito pré-constitucional com a nova Constituição se caracteriza como juízo negativo de recepção do direito pré-constitucional. Fala-se em juízo negativo de recepção ou revogação. Independente da mudança ser decorrente do surgimento de uma nova Constituição ou da superveniência de uma emenda ao texto constitucional. Podemos ter também uma lei aí de 1990 que se tornou incompatível, por exemplo, com a emenda constitucional 3/93. Aqui também se fala em juízo negativo de recepção, ou seja, a emenda 3/93 pode revogar a lei federal de 1990, embora esta lei seja constitucional na sua origem. E esse fenômeno não é inconstitucionalidade superveniente, segundo o Supremo. Bom, existe alguma exceção? Existe sim. Nos casos em que a modificação das relações fáticas ou jurídicas
afeta a interpretação de dispositivos constitucionais, ou seja, quando há uma mutação constitucional. Por exemplo, nós podemos mencionar aqui a norma que era uma norma impositiva do cumprimento da pena em regime integralmente fechado, nos casos de condenação por crimes hediondos. Embora, num primeiro momento, o Supremo tenha declarado a constitucionalidade dessa proibição, sendo compatível com o artigo 5º da Constituição, posteriormente o Supremo evoluiu na sua interpretação por mutação constitucional e considerou essa norma inconstitucional ante a nova interpretação que foi conferida pelo STF ao dispositivo da Constituição. Professor, mas essa incompatibilidade que decorre da mutação constitucional ou da evolução da interpretação jurisprudencial do STF é também inconstitucionalidade? Vejam, a rigor não é uma inconstitucionalidade, porque a inconstitucionalidade tem que ser originária, ela tem que nascer com a norma, como nós vimos da teoria da nulidade norte-americana. Só que o Supremo tem tratado essa incompatibilidade superveniente resultante das mutações constitucionais, operadas pela via interpretativa, como verdadeira inconstitucionalidade. Então o Supremo sempre se afirma, sempre fala que isso é uma inconstitucionalidade. A rigor, o Supremo rechaça a tese da inconstitucionalidade superveniente do direito anterior à Constituição, do direito pré-constitucional. Aqui nós temos juízo negativo de recepção. Mas neste caso específico da mutação constitucional, da evolução da interpretação de uma lei posterior à Constituição, lei que antes era constitucional e depois se torna inconstitucional, o Supremo tem tratado essa relação de incompatibilidade superveniente como inconstitucionalidade. Tudo bem? A inconstitucionalidade progressiva também é chamada de fenômeno da lei ainda constitucional ou lei em trânsito para a inconstitucionalidade. E aqui nós temos uma situação em que a norma se situa entre a constitucionalidade plena e a inconstitucionalidade absoluta. Ela fica ali no limbo, nesse meio termo, sendo considerada momentaneamente válida, constitucional, enquanto perdurar um determinado estado de coisas. Então nós estamos falando de uma norma que ainda é constitucional, mas que está em trânsito já reconhecido para a inconstitucionalidade. Ela está progressivamente caminhando para a inconstitucionalidade. Essa hipótese pode ocorrer com dispositivos legais editados antes ou depois do surgimento da norma parâmetro da Constituição. Um dos exemplos mais cobrados nas provas de concurso foi o do artigo 68 do Código de Processo Penal, que previa a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil ex delicto, aquela ação decorrente da condenação criminal para obter em favor da vítima a indenização, o ressarcimento cível pelos danos decorrentes do crime. Pois bem, o Supremo entendeu que, com a Constituição de 88, essa legitimidade, a rigor, deveria ser da Defensoria Pública para exercer a defesa judicial dos necessitados na forma da lei. Esse papel não seria mais do Ministério Público. Mas, enquanto a Defensoria Pública não estivesse devidamente estruturada em todos os estados do Brasil, especialmente onde não houvesse ainda a Defensoria, continuaria válida a legitimidade reconhecida ao Ministério Público. Nesse sentido, o Supremo reconheceu que o artigo 68 do CPP era uma norma em trânsito para a inconstitucionalidade, mas que ainda era constitucional nos estados onde não houvesse a Defensoria Pública. Na medida em que a Defensoria Pública fosse se estruturando do ponto de vista administrativo, essa legitimação passaria progressivamente para a Defensoria Pública. Então este é um exemplo emblemático da inconstitucionalidade progressiva. A inconstitucionalidade direta também é chamada de imediato ou antecedente, e ela resulta da violação frontal ou chapada à Constituição, ante a inexistência de ato normativo situado entre a norma objeto e o parâmetro ofendido, ou seja, é quando a lei ou ato normativo colidem frontalmente com o texto da Constituição, sem que haja nenhuma norma interposta entre as duas, sem que haja nenhuma norma interposta no meio do caminho, entre o objeto e o parâmetro constitucional. Perceberam? Já a inconstitucionalidade indireta ou mediata ocorre quando da presença de uma norma interposta entre o objeto e o dispositivo constitucional paradigma de confronto. E essa modalidade se divide em duas subespécies, a inconstitucionalidade consequente e a inconstitucionalidade reflexa ou por via oblíqua. Na inconstitucionalidade consequente, nós estamos diante daquela situação
que ocorre quando o vício de uma norma pode atingir outra norma dela dependente, como no caso de decretos regulamentares de leis inconstitucionais. Olha que interessante, se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, o decreto regulamentar dela decorrente também é inconstitucional, por arrastamento, atração ou por inconstitucionalidade consequente. É uma forma de inconstitucionalidade indireta ou mediata. A segunda espécie é a inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, quando resulta da violação a normas infraconstitucionais interpostas. Por exemplo, um decreto regulamentar exorbitante que deixa de apenas regulamentar a lei e exorbita, inovando na ordem jurídica, é um decreto primeiramente ilegal, porque primeiro ele viola a lei que está sendo regulamentada. E só por via indireta ou reflexa é que ele viola o texto constitucional. Portanto, este é um exemplo de inconstitucionalidade reflexa ou por via oblíqua. O exemplo do decreto regulamentar exorbitante. Lembrando que o Supremo não admite ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto regulamentar exorbitante, precisamente por esse motivo, porque um dos requisitos para o cabimento da ADI é que a ofensa seja direta ou chapada, frontal ao texto da Constituição. Ok? Bem, este foi nosso terceiro encontro, já voltamos tratando de outros temas do controle de constitucionalidade.